Olá, Deus abençoe vocês, seus lares, suas famílias e que Deus vai abençoar poderosamente também esse ambiente que você tem agora, em nome do Senhor Jesus. Pessoal, estamos aqui para mais um momento de reflexão dentro da palavra. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ok? E já quero estar convidando vocês a estarem se inscrevendo no nosso canal Momento de Reflexão, tá bom, pessoal? Estamos aí na plataforma do YouTube e na plataforma do TikTok. Se inscrevendo, ativa notificações aí e você sempre estará sendo sinalizado quando sair conteúdo novo, tá bom? Lembrando também, pessoal, para você que está vendo a primeira vez, momento de reflexão aqui, pessoal, nós tratamos diversos temas variados, à luz da palavra de Deus. O que a palavra de Deus pode nos ensinar sobre esse respectivo tema. E com isso eu conto muito com o apoio de vocês, pessoal, para estar compartilhando. Por quê? Porque o objetivo do canal é esse. E esses momentos de reflexão, esses momentos de aprendizado que nós estamos tendo até agora, que venham alcançar mais pessoas. E eu conto muito com o apoio de vocês para estar compartilhando o nosso conteúdo, tá bom? E é claro também, não posso deixar de enfatizar aqui também, é um trabalho muito bonito, muito abençoado, que é da H. Teodora Personalizados. H. Teodora Personalizados é onde a ideia ganha forma. Produção de caneca, relógio, quebra-cabeça, almofada, enfeite de Natal e muitos outros itens totalmente personalizados. Do jeito que você quer, do jeito que você imagina, do jeito que você está pensando. Cada peça é criada com cuidado, criatividade, qualidade para transformar uma ocasião em um momento especial. E nós estamos aí na época do Natal agora, é uma época de... Estou falando que não é só o Natal que é época de presentear, porque não existe dia certo para você presentear, dar presente para alguém. Então, às vezes a nossa mente pensa, puxa, o que eu vou dar de presente? Eu queria presentear essa pessoa, o que eu posso fazer? Faz o seguinte, não fique pensando isso. Pegue a câmera do teu celular, aponte para esse QR Code aqui e você vai ser direcionado para o Instagram, para o canal do Instagram do H. Teodora Personalizados. Eu tenho certeza que lá você vai tomar uma grande decisão. O presente realmente que você deseja. Tá bom? Lembrando, pessoal, que a H. Teodoro Personalizados personaliza pensando em você, ok? Pessoal, hoje nós vamos refletir sobre o tema promessas não cancelam a morte, cancelam o desespero. E temos uma referência ali no livro de Hebreus, capítulo 40. Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Ele diz assim: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Ok? Deixa eu colocar bonito aqui na tela aqui para ficar para nós. Então, aqui, ó. Então está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Não sei, pessoal, existe uma ideia muito difundida no meio cristão de que ter promessas de Deus é uma garantia de não morrer, de não adoecer, de não enfrentar perdas. Mas quando a morte chega a alguém que tinha promessas, muitos entram em crise. Mas Deus não tinha prometido? É a pergunta que é feita. Mas na realidade a pergunta que precisamos responder biblicamente não é emocional, é teológica. Promessas anulam a morte ou dão sentido a ela? É a pergunta. Então, vamos ver o que nós podemos aprender dentro deste tema. Então, primeiro tópico, a promessa não é isenção da condição humana. Está ali no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 7. Então, assim, a escritura, ela é direta. Todos morrem. E a morte não é uma exceção para quem tem promessa. Já vi algum dizer, não sei aonde, não morrereis enquanto a promessa não se cumprir. Acho que é um hino. Hino que fala isso. Então, assim, a morte não é uma exceção para quem tem promessa. É uma realidade da condição adâmica. Adâmica
vem de Adão, ok? Desde Gênesis, a morte entra como consequência do pecado. Gênesis. Vamos dar uma olhada ali. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 17, que diz assim: Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Temos mais uma referência também, agora no Novo Testamento, lá no livro de Romanos. Livro de Romanos, capítulo 5, versículo 12. Diz assim, ó, Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Promessas não retiram o homem da história, mas sustentam dentro dela. Então vamos lá, vamos analisar exegeticamente o texto, ok? Vamos voltar ali para o livro de Hebreus. Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Então assim, vamos ver exegeticamente o texto. Então, a palavra ordenado ali no texto, no original, quer dizer apokeitai, que significa algo estabelecido, fixado e inevitável. É algo que não tem alternativa. Ou seja, morrer não é acidente, é parte do processo humano. Então, ter promessa não significa escapar da morte, mas não morrer sem propósito. Segundo ponto. Homens com promessas morreram, mas não fracassaram. Vamos ali voltar aqui para o livro de Hebreus, só que nós vamos ali para o livro capítulo 11, versículo 13. Diz assim: Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Então, Abraão recebeu promessa de terra, descendência e nação, e mesmo assim morreu. Então, a expressão morreram na fé vem do original apotinesco, em pistes, morrerem na fé, apotinesco em pistes, que indica morrer permanecendo fiel, não frustrado, não enganado. Então, eles não morreram porque Deus falhou, morreram confiando que Deus cumpriria além deles. Promessa não é só pessoal, é geracional. Terceiro ponto. Jesus tinha promessa e morreu. Vamos para o livro de Atos. Atos 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 23. A esse que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Então, Jesus era a maior promessa de Deus à humanidade e mesmo assim morreu na cruz. Mas sua morte não foi o fim, foi o meio. E nós temos uma referência no livro de João, capítulo 12, versículo 24. Diz assim, ó: na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Então, a promessa não livrou Jesus da morte. A promessa deu sentido eterno à morte. Quarto ponto. A promessa não garante longevidade, garante destino. Vamos lá para o livro do 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Apóstolo Paulo, né?
Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Então, Paulo tinha promessas, revelações, ministério poderoso e morreu decapitado. Mas ele declara: completei a carreira. Completei aqui no original vem de teleo, que significa levar algo ao seu fim proposto, cumprir um propósito. Morreu, mas ele cumpriu o propósito dele. Então a pergunta bíblica não é quanto tempo você viveu, mas você cumpriu o que Deus confiou a você? Essa é a pergunta. Quinto ponto. Quem tem promessa não morre de verdade. João. Livro de João, capítulo 11, versículo 25 e 26. E diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crê tu isto? Então, aqui Jesus resolve o aparente paradoxo. A palavra morrer aqui no original grego é apotinesco, e quer dizer morte física. Mas viverá aponta para o original zao, vida plena, contínua e eterna. Então, quem tem promessa pode morrer fisicamente, mas não morre espiritualmente, não morre no propósito, não morre na eternidade. E com isso, pessoal, nós chegamos aqui à conclusão. Quem tem promessa de Deus morre? Sim, fisicamente. Mas morre derrotado? Não. Morre esquecido? Não. Morre sem futuro? Não. A promessa não foi feita para livrar da morte, mas para garantir que a morte não leve para o vazio. E aqui tem uma frase muito forte para ficar cravada no nosso coração. A promessa, ela não impede o túmulo, mas garante que ele não é o ponto final. Forte, né? Então, a promessa não impede o túmulo, mas garante que ele não é o ponto final. Hein, pessoal? Às vezes é uma pergunta que nós fazemos, né? Nós fazemos para nós mesmos. Quem tem promessa de Deus morre. E aqui está a resposta, dentro da palavra de Deus. Basicamente, sim. Mas não derrotado, não esquecido e não sem futuro. Porque a promessa não foi feita para livrar da morte, mas para garantir que a morte não leve para o vazio. E aí, pessoal? Palavra fantástica. Ensinou, instruiu, tocou no coração e acredito que também tocou no seu coração. E se tocou no seu coração, eu peço muito a você, em nome do Senhor Jesus, que você venha estar compartilhando essa reflexão. Mande para alguém, eu tenho certeza que vai vir alguém na sua mente para você mandar, sendo um canal de bênção para mandar essa reflexão. Essa reflexão não é minha, essa reflexão é dentro da palavra de Deus. Nós estamos aqui como aprendizes aqui para aprender juntos aqui nesse canal, tá bom, pessoal? Pessoal, comentários, comentem aí, coloquem a opinião de vocês, concordo, discordo, coloquem, isso é importante, saber a opinião, o que vocês acham, o que vocês pensam, o que vocês discordam, coloquem aí para acrescentar mais ainda no nosso aprendizado e também sugestão de temas, pessoal. Eu queria ver se tem como fazer um momento de reflexão sobre tal tema, esse aqui. Coloque aí, pessoal. Coloque que nós trazemos para que nós venhamos aprender juntos, tá bom? Pessoal, então é isso. Por hoje é só. Deus abençoe. E que o nosso grande Deus dê sabedoria, entendimento e discernimento para nós, para que venhamos andar cada vez mais alinhados àquilo que a palavra nos ensina, tá bom? Pessoal, então é isso. Fiquem com Deus e aguardo vocês no nosso próximo momento de reflexão.
É assim o nosso grande e poderoso Deus desejar, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.